Olá, queridos e queridas, eu sou a Kiki e você está ouvindo Entre Talheres, um podcast que fala sobre comida. E no episódio de hoje, eu vou responder uma pergunta que muita gente está se fazendo durante a quarentena. Será que vale a pena comprar uma air fryer? Entre Talheres. Eu me rendi e comprei uma fritadeira sem óleo, mais ou menos em março, para facilitar a vida e fazer umas comidinhas diferentes durante o home office. Uma amiga minha já estava me dizendo há muito tempo que eu ia adorar e eu adorei mesmo. Passou uns meses e eu já comprei uma pra minha mãe, eu já convenci uma amiga minha a comprar, minha amiga já comprou pra mãe dela. Porque você vira essa pessoa, né? Você fica tão encantado que a air fryer é tão fantástica que você meio que só fala nisso. É tipo um crossfiteiro, só que é uma pessoa que fala de um assunto interessante no caso, né? Crossfiteiros, não me cancelem. Eu vou começar respondendo a pergunta que dá nome ao episódio. Vale a pena comprar uma air fryer? Olha, vale. Algumas semanas eu vi no Twitter uma discussão que dizia que é besteira, porque ela faz tudo o que um forno faz. E eu vou te falar que não é bem assim. A air fryer funciona com um sistema de aquecimento por resistência, mas ela também tem uma hélice interna que faz o ar quente circular numa alta velocidade dentro da cestinha. O choque do ar quente com o alimento vai fazer ele cozinhar de um jeito que ele fica com uma pegada de fritura, com uma casquinha crocante. Mas o alimento precisa ter um pouquinho de gordura para ficar com essa crocância. Então, quando a gente faz legumes, por exemplo, que não tem nada de gordura, precisa pincelar um pouquinho de óleo para ficar aquela casquinha gostosa. Se você faz uma linguiça, um queijo coalho, uma carne mais gordurosa, uma comida industrializada, congelada, que já tem gordura na composição, não precisa. Se você tem um forninho elétrico bom, que funciona bem, talvez você não precise mesmo de uma air fryer. Porque o que o forninho faz já é bem parecido com a air fryer, por causa da resistência, né? Tudo que você faria nela, você pode fazer no forninho. Eu já tive forninho elétrico e nele eu fazia mais ou menos as mesmas coisas que eu faço hoje na air fryer e eu tava super contente com ele, é que ele quebrou mesmo. Inclusive eu já vi até forninhos elétricos com a função de circulação de ar, tipo air fryer mesmo. Eu nunca usei, mas eu achei a ideia fantástica. Já um forno convencional, de gás, vai demorar muito mais para chegar no mesmo resultado quando chega. Então não tem muita comparação do forno de gás com air fryer, são coisas totalmente diferentes. A vantagem da air fryer sobre o forno convencional é o tempo. Para fazer legumes assados no forno, você vai levar aí meia hora, 40 minutos gastando gás. Na air fryer, em 5, 10 minutos, tá pronto. E também tem a questão da quantidade, né? Geralmente a gente faz porções maiores no forno para aproveitar o gás. E na air fryer você pode fazer facilmente uma porção para uma pessoa só. Se você colocar linguiça no forno convencional, por exemplo, ela não vai ficar fritinha, ela vai ficar seca. Não vai rolar. Ah, Kika, mas você tá falando de forno e fritura. Não vai ficar igual fritar a comida por imersão no óleo, isso é fato. Para fazer fritura, você precisa de uma quantidade gigante de óleo, fica aquele cheiro horroroso pela casa, faz sujeira, se bobear ainda pode queimar. Na air fryer você soca a comida lá dentro, liga o timer e beleza. Eu já não como fritura em casa justamente porque faz sujeira, então eu não tenho muita receita de fritura para testar nela. E eu quase não como comida congelada pronta, que vocês sabem, né? O que eu já fiz até agora fica diferente da fritura por imersão, mas é um diferente bom. Das coisas mais parecidas com fritura, eu já fiz linguiça, queijo coalho, hambúrguer, almôndega, que é tudo que eu faria numa frigideira, né? E tudo ficou incrível. Mas eu sei, por exemplo, que qualquer coisa empanada na air fryer fica ótima. Sem falar que além de limpinho, usa muito menos óleo, então fica mais saudável, né? Porque, por exemplo, linguiça, além de você não precisar colocar mais óleo para preparar, o óleo que vai sair dela vai pingar na cestinha e ficar no fundo. Então você vai consumir ainda menos gordura do que se fizesse a linguiça numa frigideira. E aí, quando eu comprei a air fryer para minha mãe, eu percebi que ela é totalmente diferente da minha. Na minha cabeça, o tempo de cozimento das coisas era sempre o mesmo, mas não é não. Varia bastante de marca para marca. E ainda tem algumas cestinhas que são maiores de 3,5 litros e outras que são menores, de 2 litros e pouco. Então, quando você vê uma receita na internet, se baseia assim na temperatura dessa receita. Mas fica de olho no tempo, porque pode ser um pouquinho diferente na sua. Vai testando, anota o que dá certo, anota o que dá errado para não fazer de novo. No começo eu marcava tudo que eu estava fazendo. Temperatura, o tempo, se dava certo, se não dava. Hoje eu só enfio a comida lá dentro e beleza, porque eu já peguei o jeito. Tem algumas coisas que eu faço sempre e eu adoro. Pão com manteiga. Pão com manteiga, Kika. Pão com manteiga. Uns 200 graus, 3 a 5 minutos mais ou menos. Vai ficar
aquela manteiga dourada, assim, nossa, fica muito bom. Sabe aquele pão com catupiry na chapa que a gente come na padaria e tá morrendo de saudade? Eu fiquei rouca de repente, ó. Sabe aquele pão com catupiry na chapa que a gente comia na padaria e tá morrendo de saudade? Você passa requeijão, catupiry ou cream cheese no pedaço de pão, coloca na temperatura bem alta e deixa uns 5 minutinhos. Vai olhando que ele tem que ficar bem dourado, mas sem queimar. Fica perfeito. E se você tá congelando pão durante a quarentena, porque você ouviu o meu episódio passado sobre supermercados, nem precisa descongelar o pão. Ah, falando nisso, se você quer descongelar pão congelado, eu deixo a 80 graus, que é a temperatura mais baixa, uns 3 minutos mais ou menos, o pão fica quentinho com aquela casquinha crocante, fica, ó, uma delícia. Ainda falando em pão, sabe pão de alho de churrasco? Então, 180 a 200 graus, dependendo da marca, uns 3 a 5 minutinhos. Coração de frango é um negócio que eu adoro. A 200 graus, ele já temperado, não precisa colocar óleo, mas eu costumo colocar um pouquinho de vinagre por cima para tirar aquele cheiro forte. Em 10 minutos tá pronto. A única coisa é você mexe na metade do tempo para ele dourar por igual. Linguiça, 180 graus, uns 5 minutos mais ou menos. Queijo coalho, 200 graus, 10 minutos. Vira os pedacinhos na metade do tempo para ficar dourado de todos os lados. Só com isso, pão de alho, coraçãozinho, linguiça e queijo coalho, eu já faço um churrasquinho em 10 minutos no meio da semana durante o home office. Não fica cheiro no apartamento, não faz sujeira e eu só tenho que lavar a cestinha da air fryer, mais nada. E ainda é aquele tipo de comida diferente que às vezes é tudo que a gente tá precisando loucamente no meio da semana, né? Mas aqui não é só festa não, também tem coisa saudável, tá? Legumes assados, por exemplo, eu corto em cubinhos do mesmo tamanho, misturo azeite, tempero, deixo uns 5, 10 minutinhos até ficar aquela casquinha gostosa. Abóbora é um negócio que eu faço pelo menos uma vez por semana, eu amo. E ela vai direto do freezer pra cestinha, eu não descongelo antes. Cebola assadinha, aquela cebola pequenininha, corta na metade, 15 minutos a 200 graus, meu Deus, fica muito boa. Mas ó, a dica para fazer legumes, que precisa de azeite, eu tempero tudo numa tigela, com um fiozinho de azeite ou de óleo, misturo bem e só depois eu jogo na air fryer. Porque assim o óleo e o tempero espalham por igual e você usa menos óleo, porque se você jogar o óleo direto na cestinha, vai desperdiçar e vai formar aquela poça de óleo no fundo da cesta. Não tem necessidade. Hambúrguer e almôndega são duas coisas que eu faço sempre. Fica super suculento, eu amo. Batata. A batata precisa dar uma pré-cozida na água ou no micro-ondas antes de colocar na air fryer. Senão ela fica seca, fica estranha. É a mesma coisa no forno, né? Dá pra fazer batata rústica, batata ao murro. Batata frita, eu vou confessar pra vocês que é o único jeito que eu não gosto muito de batata. Mas ela é um clássico da air fryer e dá super certo. Agora, a melhor receita que eu já fiz até agora é pizza. Lá no meu blog, cozinhadakika.com.br, tem uma receita de pão de frigideira que chama naan. Eu pego o naan pronto e eu monto como se fosse uma pizza individual nele. Coloco as coberturas por cima, coloco na air fryer, é só o tempo de derreter o queijo. Fica maravilhoso. Fica aquela pegada de pizza de pizzaria. E o naan você pode fazer e deixar pronto na geladeira ou congela pronto. Então, quando dá vontade, dá pra fazer uma pizza individual e pronto, uma refeição prontinha rapidinho. Ah, Kika, mas e a conta de luz? Aqui em casa não fez nem cócega na conta de luz. Mas eu tô falando da minha air fryer, né? Eu não sei outras marcas. Kika, eu comprei uma air fryer. Como é que eu faço pra saber se a comida tá pronta dentro dela? Pode abrir a cestinha e espiar lá dentro com ela ligada, não tem problema. Pode abrir, pode tirar a cesta, chacoalha a comida que tá lá dentro, vira pra dourar por igual, de boa. Se já estiver pronto e o botão do timer ainda tá lá, tique, 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 pode desligar o botão que também não tem problema. Uma coisa que deu muito certo, que fica uma delícia, é cookie. Leva tipo 3 minutinhos pra ficar pronto. Você pode deixar a massa do cookie já porcionada nas bolinhas, pode inclusive congelar essa massa. Para descongelar, passa pra geladeira. E aí, quando dá vontade de um cookie quentinho, você faz ali 3, 4 biscoitinhos, super rápido, come ele fresquinho na hora. Só fica de olho para não queimar, porque ele fica pronto muito rápido. Sim, eu já queimei muito cookie na air fryer. Kiki, o que pode ir dentro da air fryer? Qualquer coisa que iria no forno convencional. Um refratário, uma forma de alumínio, uma forma de silicone. Só precisa tomar muito cuidado na hora de tirar, porque vai estar pelando de quente. Eu aconselho comprar uma daquelas pinças culinárias de silicone, aquela grandona, se você não tem ainda,
porque facilita muito para tirar a comida de dentro. Outro dia eu tava fazendo legumes e eu queria esquentar o milho que já tava debulhado, só que eu tava morrendo de preguiça de sujar uma panela só para isso. Aí eu coloquei o milho temperadinho numa forma de silicone pequenininha, um teco de manteiga por cima e coloquei na airfryer junto com os outros legumes. Se eu tivesse esquentado no micro-ondas, por exemplo, teria ficado todo aguado, né? Mas ficou perfeitinho. A forma de silicone eu uso também para fazer ovo frito e omelete. Aí nesse caso tem que untar bem a forminha com óleo, que é para o ovo não grudar. E coloca numa temperatura baixa para ele cozinhar por igual, senão ele doura muito em cima e não cozinha por baixo. E eu tenho problemas com ovo cru, né? Vocês sabem que a alergia não permite esse negócio de gema mole. Então vai testando até eu pegar o jeito do ovo, porque fica bem gostoso. Aliás, a minha dica para quem já comprou e não usa, ou para quem vai comprar, é ter paciência e testar aquilo que eu já falei no começo do episódio. Testa a temperatura, testa o tempo, anota como você fez e como ficou para não esquecer, até pegar o jeito. Eu que não como fora há meses, tem dias que eu tô absolutamente cansada da minha comida. A airfryer salva o dia, que você bota um leguminho ali, uma coisinha, fica com tempero diferente, com uma cara diferente. É ótimo. Para limpar, detergente neutro e uma esponja macia, que é para não arranhar nem descascar o antiaderente da cesta. E antes de comprar, pesquisa se a marca é boa, porque tem muita marca por aí, né? E pesquisa também se o tamanho da cesta vai atender a quantidade de comida que você pretende fazer na sua casa. Eu vou deixar no blog o link para o modelo que eu comprei, que eu adoro e super recomendo. Já o modelo que eu comprei para minha mãe na promoção, a gente deixa quieto. Acesse lá, entretalheres.com.br ou me segue nas redes sociais que eu vivo mostrando o que eu faço na airfryer, @cozinha da Kika. Um beijo pra vocês e até o próximo episódio.